Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e nesse vídeo aqui a gente vai ter uma aula sobre perícia judicial, tá? Antes da gente ir para o conteúdo, deixa eu só pedir duas coisas para você. Primeiro, deixa uma curtida aqui no vídeo se você gostar dele, que ajuda bastante o nosso trabalho, valeu? E o segundo pedido é, se inscreve aqui no canal ativando o sininho da notificação, que aí você vai ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo por aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Pedidos feitos, vamos para o conteúdo aqui da aula. É, Essa aula aqui ela é preparada, tá, com base em conteúdo do livro Perícia Contábil, do professor Antônio Lopes de Sá, 11ª edição, editora Gen Atlas, tá bom? Vamos lá para o conteúdo em si. Primeiro, falar do ciclo normal de uma perícia judicial. Didaticamente, a gente pode separar ele em três partes: fase preliminar, fase operacional e fase final. E aí, ao longo da aula, a gente vai comentar alguns pontos mais pertinentes dentro dessas fases, tá? Em maior detalhamento. Mas a fase preliminar ela inicia quando a perícia é requerida ao juiz pela parte interessada, podendo as partes indicar um perito de consenso quando se tratar de bens patrimoniais disponíveis, nos termos do artigo 471 do CPC 2000, do CPC, né? Código de Processo Civil, tá? De 2015. O juiz defere a perícia e vai escolher o seu perito, tá? Esse é o segundo passo. As partes vão formular quesitos e indicar os seus assistentes, os peritos assistentes. Os peritos são cientificados da indicação, propõem os honorários e requerem depósito. E aí o juiz estabelece prazo, local e hora para o início dos trabalhos. Tudo isso na fase preliminar. Fase operacional é o início da perícia propriamente dita, com as suas diligências, né, o decorrer do curso do trabalho e a elaboração do laudo, que é a peça final. E aí a fase final é a assinatura do laudo, entrega do laudo, levantamento dos honorários e, se requeridos, esclarecimentos sobre a perícia, tá bom? Então, basicamente, esse é o ciclo normal de uma perícia judicial. E agora a gente vai explicar alguns pontos em maior detalhe, tá? Primeiro, os peritos, né? Como é que funciona a nomeação, indicação e intimação? Nas perícias contábeis, dentro do ambiente judicial, a gente vai ver, existirão pelo menos três peritos. Aquele nomeado pelo juiz, né, o perito do juízo, e os assistentes de cada litigante, o assistente do autor e o assistente do réu, tá? Então, temos três envolvidos aí. As partes, autor e réu, devem indicar no prazo de 15 dias, contados da intimação da nomeação do perito do juízo, quem será os seus assistentes. E nesses mesmos 15 dias, também deverão apresentar os seus quesitos para que o perito do juízo responda, tá? Tudo isso está previsto no artigo 465 do Código de Processo Civil, tá? Aos assistentes técnicos, cabe a manifestação em forma de parecer do laudo pericial do juízo, do perito do juízo, né, no prazo de 15 dias após a publicação da juntada do laudo nos autos do processo. Então, o perito do juiz terminou seu trabalho, os assistentes têm até 15 dias para entregarem o seu parecer, beleza? E aí pode ser concordando com aquilo que o perito do juízo colocou, ou ressalvando, né? Ou seja, discordando, tá? Mas o prazo é o mesmo. E aí compete ao juiz fixar o local, hora e prazo de entrega desse laudo pericial, tá bom? Vamos em frente. Pode o perito nomeado pelo juiz recusar ou ser substituído, tá? Aos assistentes isso não ocorre muito porque isso aí já é mais de livre negociação entre os envolvidos, né? Mas o perito que o juiz nomeia, ele pode recusar sua indicação, isso está previsto no artigo 467 do Código de Processo Civil, por os mais variados motivos, tá? Entre eles, motivo de saúde, impedimentos éticos, indisponibilidade de tempo, entre outros, tá? Essa recusa deve sempre ser comunicada ao juiz por escrito, com a devida justificativa, quando então o juiz vai nomear outro perito para substituir aquele, tá?
A escusa deve ser apresentada dentro de um prazo de até 5 dias da intimação. Isso também tem amparo no Código de Processo Civil, tá bom? Também as partes podem requerer que o perito seja destituído da função por suspeição, desde que elas provem os motivos, tá? Então, pode acontecer recusa e substituição partindo de motivação própria do perito nomeado ou por manifestação das partes, tá? São duas possibilidades. E aí, esses impedimentos ou suspeição ocorrem quando? Quando o perito que foi nomeado, né, seja um amigo íntimo ou inimigo capital de algum dos envolvidos, quando alguma das partes for credora ou devedora do perito, quando este for herdeiro, presuntivo, donatário, empregador ou empregário de algum dos envolvidos, quando ele tiver algum interesse no julgamento da causa, quando tiver parentesco próximo, em linha colateral até terceiro grau com algum dos envolvidos, ou quando ele for procurador de alguma das partes, ou ainda se ele tiver relações profissionais ou interesse societário com algum dos envolvidos, ou tiver seus parentes próximos, semelhantes ligações com alguns com terceiros enunciados nos itens que já foram citados, tá? Então, tudo isso pode motivar, fazer com que as partes solicitem a substituição do perito do juiz, ok? Vamos para frente. Aqui tem um modelo ó, de como você pode fazer para solicitar sua substituição, tá? Sua recusa. Isso aqui está lá no livro que eu mostrei no início do vídeo. Excelentíssimo senhor juiz de direito da vara tal, comarca tal, meritíssimo juiz, o contador, número tal, CPF tal, residente no endereço tal, tendo sido indicado perito para a ação X no processo Y, em quais são os partes, o autor tal, o réu tal, estando com viagem inadiável em razão de compromisso para lecionar, né, em outra localidade, conforme o documento em anexo, ficando ausente desta comarca, vem requerer que se designe a desobrigá-lo da honrosa incumbência que lhe foi outorgada, tá? Então, é um modelo aqui, é mais ou menos dessa forma que a gente informa que não vai poder atuar, ok? Vamos falar agora da parte de honorários. Uma vez aceita a perícia, o profissional ele vai requerer seus honorários. Ah, e aí a gente vai mostrar aqui como é que se faz isso, um modelozinho que também está lá no livro, tá? E aí, em caso de honorário, por exemplo, você tem uma ideia de que vai trabalhar e houver um aumento significativo da carga horária de trabalho, mesmo você já tendo fixado seus honorários, se você tiver a cautela de se precaver contra esse aumento de carga, você pode pedir reajuste, tá? E daí a importância de você fazer uma proposta de honorário bem feita. E aí a gente vai comentar alguns casos específicos mais à frente. E aí você pode fazer a proposta e pleitear o depósito no mesmo momento, tá? Mas tendo esse zelo, né, de não cometer erros nem contra si, nem contra nenhum dos envolvidos, tá bom? Normalmente o depósito ele é feito previamente, tá? Fica numa conta judicial. E de acordo com o artigo 82 do Código de Processo Civil, cabe à parte autora adiantar esse pagamento. E se o réu perder, ele ressarce, ele arca com essas despesas no momento mais futuro, tá bom? Se ela for requerida de juízo, ou seja, o juiz é que determinou, mesmo havendo essa previsão no artigo 82, normalmente vai acontecer do autor e réu dividirem as suas partes no pagamento, nesse depósito prévio, ok? E aqui está um exemplo de pedido de honorário, né, proposta. Exime seu juiz de direito da vara tal, nome, né, contador, número do CRC, CPF, perito nomeado no processo número tal, em relativo à ação tal, cujas partes são aquelas, né, você vai dizer. Realiza proposta de honorários e requer o depósito prévio na base de, e aí você pode dizer, é importante, você destaca lá qual o valor da hora de trabalho, né? E existem associações de peritos nos estados que disponibilizam valores de horas de trabalho, você pode usar como base, e aí você já informa lá. Então, a hora de trabalho sendo tal, estima um total X de horas de trabalho para executar aquele serviço.
Aí você pode detalhar também, né? Cada etapa de serviço, quantas horas vão levar. E aí você diz, portanto, no total aqui, ó, geral, essa é a proposta de honorário, né? Reajustáveis, né? Ressalva desde já considerada a imposição de levantamentos que se exigirão para suprir os objetivos no quesito número tal. Podem os honorários, caso ultrapasse essa estimativa de horas, sofrer uma alteração de carga horária até um outro limite. Não é garantia que você vai ter esse pleito aceito, né? Mas você pode já colocar isso numa proposta de honorários, tá bom? Isso você faz assim que é nomeado, ok? Tem 5 dias para enviar essa proposta ok. Tem um outro modelo aqui, esse aqui é o de requerimento dos honorários, tá? E aí já é depois de você ter terminado o seu trabalho, normalmente, porque há uma previsão de você requerer uma antecipação de até 50% dos honorários, desde que você justifique. Por exemplo, se você tiver uma equipe, né, de trabalho, você tiver que, por força da perícia, viajar para outra localidade, enfim. Você justifica e aí pode requerer 50% adiantado. Mas normalmente você vai receber no final, tá? E aí você faz um documento mais ou menos desse tipo aqui, ó. Exime seu juiz de direito da vara civil tal, eu, né, contador, CRC número tal, CPF tal, perito oficial nomeado no processo tal, em que são as partes, tendo já apresentado seu laudo pericial de forma tempestiva, que já encontra-se apenso aos autos, vem requerer a liberação dos seus honorários àqueles que já tinham sido depositados previamente numa conta tal, número tal, à disposição do meritíssimo juiz. Respeitosamente, pede deferimento. Então, isso aqui você vai fazer após concluir o seu laudo, entregar, você já solicita a liberação dos honorários, tá? E aí aguarda o deferimento por parte do juiz para receber o seu dinheiro, ok? Então, essa parte de honorário é isso que a gente tinha para comentar, tá bom? Há ainda questão de que, após o início da perícia, pode haver também substituição do perito ou desistência. E aí isso tem como base o artigo 468 do Código de Processo Civil. Vamos ver o que é que ele diz, tá? Ó, o perito pode ser substituído, é que a gente está falando, já iniciou a perícia, mas ele pode ser substituído ainda. Quando? Faltar-lhe conhecimento técnico ou científico, né? Ou seja, mostrou que ele não tem um conhecimento para aquele assunto ali. Ou dois, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. Você tem um prazo a cumprir e você extrapola esse prazo, você pode ser substituído. No caso do previsto no inciso segundo, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, no nosso caso, CRC, podendo ainda impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e possível prejuízo decorrente do atraso no processo. Parágrafo 2º. O perito substituído restituirá no prazo de 15 dias os valores que já tenha recebido pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 anos. Parágrafo 3º. Não ocorrendo restituição voluntária dos valores, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover a execução contra o perito, na forma dos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil, com fundamento na decisão que determinar a evolução do numerário, ok? Então, isso pode acontecer quando da substituição de um perito no decorrer do trabalho pericial, tá? Sobre o início do trabalho pericial e as diligências, né? Como já foi dito, hein? O juiz vai determinar data, horário e local para os peritos iniciarem seu trabalho. Não precisa necessariamente ser uma reunião física, tá? Mas você tem que informar as partes do início do trabalho, isso é obrigatório. O que não é obrigatório é que elas compareçam, tá? Mas você pode tentar ajustar uma data aí também para a reunião de abertura, desde que você dê amplo conhecimento às partes que estão iniciando. Se eles faltarem a essa reunião de início, aí é com eles, tá? E aí também interessante que você já explique, né, e mostre quais documentos você vai precisar, o que é que você vai precisar de cada um dos envolvidos. Manter contato com os assistentes técnicos também, tá? Bastante importante. E o que é que acontece também se algum dos envolvidos criar obstáculos ao perito? Se vai criar obstáculo, né, sonegar informação, procrastinar a entrega de documentos,
e você tentou de todas as formas amigáveis possíveis e não está tendo esse retorno, nesse caso, você deve imediatamente cientificar ao juiz essa resistência. Por isso que é importante solicitar tudo por escrito, para você ter prova de que você está solicitando. E aí, conforme o caso, o juiz vai requerer busca e apreensão judicial dos elementos que você precisa ao seu trabalho. Mas quem faz isso é o juiz, tá? O perito, ele tenta ali, de toda forma possível, ter os documentos, né? Solicita sempre tudo por escrito para ficar cobertado. Não havendo forma conciliatória, ele comunica ao juiz e esse sim tem poder para tomar as devidas providências. Tá bom? Vamos em frente. Pode ser que, uma vez eu entregue lá o meu laudo pericial, possam pedir esclarecimentos sobre a perícia. Alguma coisa ali não ficou suficientemente explicada, mas, enfim, né, você vai ter que ser chamada para esclarecer, tá? É, então, o juiz vai determinar os esclarecimentos, as partes solicitam ao juiz, e o juiz defere ou não o pedido de esclarecimento, e o próprio juiz pode também ele mesmo solicitar, tá? E aí vai se intimar o perito a comparecer em audiência, formulando as perguntas em forma de quesitos. Está conforme o parágrafo terceiro do artigo 477 do Código de Processo Civil. Isso é o que diz o Código de Processo Civil, tá? Mas, na prática, normalmente a gente entrega por escrito os esclarecimentos. A gente não necessariamente precisa comparecer em audiência. Que é como tem aqui o último parágrafo. Inteirado, o perito pode comparecer à audiência com as respostas por escritos e pedir que sejam anexadas como depoimento aos autos. É o que comumente acontece, tá? Dificilmente você vai lá para a audiência, comparece e responde verbalmente. É possível, mas não é o costumeiro, tá certo? E também não é algo que sempre vai acontecer um pedido de esclarecimento sobre a perícia. Vai depender muito da condução do trabalho, né, da manutenção de diálogo com os assistentes, com as partes. Lembrando sempre que você tem que tratar de forma imparcial, mas não quer dizer que você não possa ter esse diálogo, esse trato, tá? Porque, inclusive, pode haver laudo de consenso. Não é muito comum, mas pode haver, não é? Onde os assistentes, todos os assistentes e o perito, eles assinam concordando com o inteiro teor daquele laudo, né? E aí não haveria nenhuma divergência, tá? Ah, e não deve ser confundido com chamados quesitos suplementares, porque esses são decorrência de, durante o fazer da perícia, né, podem se pedir que elementos sejam adicionados ali, né, e aí, após a entrega dos laudos, o juiz abre essas partes, né, para necessidade de complementar alguma coisa, em razão de novas respostas serem consideradas necessárias. E aí cabe ao perito destacar, e aí isso é importante vir lá na proposta de honorários, você colocar lá, olha, minha proposta de honorários é essa, mas caso ocorram quesitos suplementares, ou seja, trabalho que eu não sei que eu vou ter no início, essa proposta vai sofrer reajuste, ou pode sofrer reajuste, tá? Porque você estimou um valor de honorário para um trabalho que você estimou que teria. Se aparecer um quesito suplementar, você não sabia que ia ter que fazer aquilo, né? Então, você pode pedir um complemento de honorário, tá? É obrigatório? Não, mas é possível. Se você colocou isso lá na proposta de honorário, você pode exercer esse seu direito. É diferente de esclarecimento, porque esclarecimento entende-se que você não redigiu o documento, o laudo, de forma suficientemente esclarecedora. Então, ali eu não vou ter complemento de honorário nenhum. Mas quanto aos quesitos suplementares, é possível sim, desde que você tenha se precavido de colocar isso lá na proposta de honorários, tá? Então, é um ponto a se ficar bastante atento. Outro ponto a se comentar também são os chamados quesitos impertinentes. As partes, o perito, ele pode deixar de responder algum ou alguns quesitos que ele julga que fuja da sua especialidade, tá? Então, qualquer quesito na nossa área, por exemplo, que extrapole o campo contábil,
não é responsabilidade do perito contador responder, né? Então, se, por exemplo, um quesito solicita uma interpretação de um texto de lei, eu não vou responder, né? A menos que seja o texto relativo especificamente a algo da contabilidade. Se não for, eu não vou interpretar o direito ali, não vou, isso foge. Então, eu não respondo esse tipo de quesito justificando que ele é impertinente por um motivo tal, né? Foge do assunto contábil, tá bom? É preciso se precaver com esse tipo de questão, tá certo? Ou ainda, né, sei lá, as perguntas sobre a situação de doença adquirida no trabalho. Isso não cabe a gente, contador, responder. Então, a gente justifica que é impertinente, tá bom? Ah, vamos em frente. E para finalizar aqui o conteúdo desse vídeo, pessoal, vamos tratar da responsabilidade criminal do perito, tá? O perito ele pode ser responsabilizado por entregar uma inveracidade no seu laudo, se for comprovado dolo ou má-fé, quer em juízo, quer perante os conselhos de contabilidade. Tal responsabilidade envolve, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Civil, indenização à parte prejudicada, inabilitação por 2 anos para o exercício de nova perícia, além de abrir margem para sanção penal por crime. Aí você vai ser julgado criminalmente também, tá? E além disso, se comprovado dolo ou má-fé, além das sanções, o tribunal vai comunicar ao seu conselho regional e aí você ainda pode sofrer sanções estabelecidas pelo Tribunal de Ética Profissional, dos Conselhos de Contabilidade, tá? Então, se comprovado dolo ou má-fé, o perito ele pode responder, inclusive criminalmente, sobre aquele conteúdo que ele está entregando no laudo, tá bom? E é isso, tá, pessoal? Basicamente é esse o funcionamento e as principais nuances de uma perícia judicial, claro, com maior foco aqui na área contábil, tá certo? E é isso que a gente tinha para comentar, tá? Agradeço você que assistiu até o final aqui do vídeo. Espero que você tenha gostado. Se ficou aí qualquer dúvida ou quer comentar alguma coisa, escreve aqui abaixo que a gente troca uma ideia, tá certo? E no mais, vamos fechar aqui o vídeo só reforçando aqueles dois pedidos do início. Deixa uma curtida aqui no vídeo, que ajuda bastante o nosso canal, tá bom? E também se inscreve aqui, ativando o sininho da notificação, que aí você vai ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo. Valeu? Um forte abraço e até o próximo vídeo.